Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui sobre um dos assuntos mais importantes da análise combinatória, que é fatorial de um número natural, ok? E é bom a gente lembrar que o conjunto dos números naturais é aquele conjuntozinho que é representado pela letra N e que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, infinito, né? Infinito. Então, a gente só vai calcular fatoriais de números naturais. E isso é bom para a gente. Ou seja, você não vai precisar se preocupar, por exemplo, em calcular fatorial de menos 5, porque não se define, não existe fatorial de menos 5. Nem também fatorial, por exemplo, de 2 quintos. Não existe. Por exemplo, fatorial de raiz de 11. Então, não se preocupe com isso aí. A gente vai trabalhar fatorial apenas de números naturais. Agora, por que é que a gente tem que aprender esse conteúdo aí? Fatorial. Porque ela aparece nas fórmulas das permutações, ela aparece nas formas de arranjo, na forma de combinação. Por exemplo, vamos relembrar aqui algumas. A forma de permutação simples é permutação simples de n elementos distintos é igual a n fatorial. Então já apareceu o símbolozinho fatorial aqui. E aí você pensa, mas Freire, esse símbolo é a exclamação que é usada lá na língua portuguesa, né? Só que na matemática a gente chama esse símbolo de fatorial. Essa aqui é a fórmula de permutação simples. Por exemplo, na fórmula de permutação circular de n elementos distintos, também vai aparecer, ó, aparecer o símbolo. Forma de arranjo, por exemplo. Arranjo simples de n elementos tomados PAP. Isso é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, você tem que conhecer esse conteúdo. Okay? E um outro motivo é que em muitas questões de matemática, não só do Enem, mas de outros vestibulares, aparecem nas alternativas das questões, né? Nós sabemos que as questões têm alternativa de múltipla escolha, naturalmente, que vão de A até E, não é isso? A, B, C, D e E. O que é que acontece com muitas questões de matemática? Eles colocam as alternativas expressas de forma fatorial. Por exemplo, 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial. Então, se você não conhece esse assunto, fica difícil de você responder, né? Por exemplo, às vezes eles costumam fazer assim, 2 fatorial vezes 4 fatorial sobre 3 fatorial ao quadrado. E aí é realmente importante que a gente saiba, né, dominar este assunto aqui, beleza? Então essa é a importância e a necessidade de a gente conhecer sobre esse assunto. Ok, então vamos para a definição, ok, formal aí, né, de fatorial de um número natural. Então, diz o seguinte, sendo n um número natural, conforme a gente já conversou aqui, define-se como fatorial de n, representado por n fatorial, como o produto, ok? O produto de todos os números naturais consecutivos, ok? Que vão do próprio n até o número 1. Ou seja, fatorial de n, você está vendo aqui que é o produto, que é o resultado de uma multiplicação. Então, ó, é esse número vezes esse, vezes, né, até chegar em 1. Então, o que é que acontece? Você olha para essa expressão e talvez você fique assim um pouco assustado. Mas não se preocupe, tá certo? Não tenha medo dela, porque ela só está dizendo aqui que você vai ficar tirando de 1 em 1. Você vai diminuindo de uma em uma unidade do próprio número até chegar em 1. Quando a gente for fazer alguns exemplos aqui, vai ficar bem
mais fácil. Ok? Então, o símbolo fatorial é esse aqui, e isso aqui se fala da seguinte forma: n fatorial. Ou se você quiser, você chama fatorial de n. Não tem problema. Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos, okay, de fatorial de um número natural. Então vamos lá. Fatorial de 2, ou 2 fatorial, é igual. Observe aqui a expressão. Começa no próprio n e vai ter que ir até 1. Não perca isso de vista. Então vamos lá. O n aqui no caso é o 2. Então você vai começar com o próprio 2, aí tira 1, subtrai 1. Então 2 menos 1 fica 1. Veja que a gente já chegou no 1. Começa nele mesmo e vai até o 1. Então 2 fatorial vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Pronto. Acabamos de calcular 2 fatorial. Dá 2. Vamos para o exemplo B. 3 fatorial começa no próprio 3, ok? Aí, ó, vezes. Tire 1, então cai para 2. Tire 1, cai para 1. Então já chegou em 1. Começa com o próprio número e vai até 1. Isso aqui dá 6. Aí você diz: ah, Frei, isso é muito fácil. Que legal. Mas realmente é fácil. Não tem mistério. Aqui, por exemplo, você já sabe, vai começar com o próprio 4, aí vem 3, 2, 1. Isso aqui vai dar naturalmente 24, né? Vai dar 24. Agora, daqui a pouco, nesse mesmo vídeo, eu vou precisar que vocês se lembrem disso aqui, desse exemplo A. Veja que eu calculei fatorial de 2, é 2 vezes 1, que deu 2, beleza? Não quero que esqueça desse aqui, que eu acho que a gente vai precisar. Bem, então vamos para cá. Até de cabeça a gente já consegue fazer isso. Isso dá 120. Mas vamos lá, né? Para a gente não perder a prática. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Isso dá 120. Ok? Aqui no E, já exige um pouquinho mais, né? Então vai ser 6, tira 1, 5, tira 1, 4, tira 1, 3, 2, 1. Isso vai dar 720. Beleza? 720. Olha que interessante aqui. Você diz: mas Fred, não tem nem graça, né? Calcular 1 fatorial não tem nem graça. Mas vamos lá. Então, começa no próprio 1, né? Começa no próprio 1 e termina no próprio 1. Então, olha aí. 1 fatorial é igual a 1. Ok? Então, você precisa ter isso aqui em mente. Isso aparece frequentemente nos problemas, né? E a gente tem que ter isso aí em mente. Beleza? Agora, olha que caso interessante aqui. Você primeiro pode dizer: mas Frei, você não falou agora há pouco que é só de número natural? Como é que você agora coloca essa fração aí? Mas veja, isso aqui é diferente desse aqui, ó. Você escrever 7 fatorial sobre 5 fatorial não é a mesma coisa que escrever assim, 7 sobre 5 fatorial. São coisas diferentes, não é mesmo? São coisas diferentes. Isso aqui realmente você não calcula. Não tem como calcular isso. Agora, aqui, o que é que a gente tem, né? Se você observar bem aqui, o que eu tenho é 7 fatorial, que o resultado depois eu vou dividir por 5 fatorial. Agora, esse exemplo aqui, ele é muito importante porque a gente vai, ok, aprender alguma coisa interessante com ele aí. Então, vamos lá. Olha como a gente vai fazer aqui. Você vai, ao pegar uma expressão como essa, você vai olhar para o que é maior. O maior aqui é 7. É maior do que 5 fatorial. Aí você começa usando o maior, você reduz o maior. Aí você vai pegar 7, tira 1, cai para 6. Tira 1, cai para 5.
Olha o que é que acontece. O que é que a gente vai fazer aqui? Quando a gente para, você é obrigado a colocar o símbolo fatorial. Mas, Freire, por quê? Ó, o símbolo fatorial só desaparece, né? Eu posso até dizer assim, ele evapora quando ele chega no 1. Chega no 1, aí ele já desaparece. Então tenha isso aqui em mente. Chegou no 1, o símbolo desaparece. Se você parar antes do 1, você tem que colocar o símbolo fatorial. Ok? Tem que colocar o símbolo fatorial. Se parar antes do 1. E aqui, ó, eu vou repetir o 5 fatorial. Então, olha que coisa fácil. Agora você pode cancelar 5 fatorial com 5 fatorial. E você vai ficar simplesmente aí, ok? Com 7 vezes 6. Ok? Que dá quanto? 42. Beleza? Que dá 42. Agora, vamos imaginar que você quisesse continuar, né? Se você fizesse assim, por exemplo, 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1, aqui, deixa eu ajeitar isso aqui, né? Vezes 1, e você fizesse a mesma coisa aqui embaixo, assim, 5, 4, 3, 2, 1, veja que isso aqui é desnecessário. É como se você trabalhasse em vão. Você não precisa fazer isso aqui. Por quê? Porque você teria que cancelar esse 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. E aí, mais uma vez, você vai ficar apenas com 7 vezes 6. Então, para evitar toda essa trabalheira aqui, ok, a gente já pode estacionar aí no 5 e cancelar, tá certo, automaticamente. Beleza? Porque aí facilita, né, o nosso trabalho. Então, o que é que acontece? Vamos ter isso em mente. Parou antes do 1, coloca o símbolo fatorial. E isso aqui, essa ideia, vai nos levar a duas consequências dos fatoriais, que a gente vai ver agora essas duas consequências, beleza? Então vamos lá. Ok. Então, a primeira consequência, que também é conhecida como propriedade fundamental dos fatoriais, diz o seguinte: para n maior que 2, temos que n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 fatorial. Ora, essa consequência aqui, ela simplesmente está dizendo que se você parar antes de 1, tem que colocar o símbolo fatorial. Lembra agora há pouco, quando a gente resolveu o exemplo que foi 7 fatorial sobre 5 fatorial? Então, o que foi que a gente fez? A gente escreveu o 7, depois o 6. Quando a gente chegou em 5, a gente parou e colocou o símbolo fatorial. Então, essa propriedade aqui simplesmente está dizendo isso aqui. Se parar antes de 1, coloca-se o símbolo fatorial. Beleza? Já a segunda, ela vai pegar uma caronazinha na primeira. Pois bem, então diz o seguinte. A segunda consequência. Usando a propriedade que já está ali, que é a mesma, ok? Essa consequênciazinha ali, para n igual a 2 e n igual a 1, pode-se obter valores para 1 fatorial e 0 fatorial. Você então diz assim, mas Freire, a gente já sabe quanto vale 1 fatorial. Só que eu vou aproveitar aqui para fazer uma demonstraçãozinha que vai nos ajudar a descobrir quanto é 0 fatorial. Porque a gente viu que o fatorial ele é definido para o conjunto dos números naturais. Então, envolve o 0, o 1, o 2 e assim por diante. Então, quanto é que vale, então, 0 fatorial? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Se okay, o n for igual a 2, do jeito que ele está dizendo aqui, então a gente vai ter o seguinte. Vou pegar a mesma expressão, ok? Que está ali. N fatorial igual a n que multiplica n menos 1 fatorial. Vamos substituir o n igual a 2 aqui nessa expressão. Então, vamos lá.
2 fatorial igual a 2 que multiplica 2 menos 1 fatorial. Ora, 2 fatorial é igual a 2 que multiplica 2 menos 1 dá 1 fatorial. Ora, no primeiro exemplo que a gente resolveu, no qual eu enfatizei que não esquecesse, que no exemplo A pedia que a gente calculasse 2 fatorial. E 2 fatorial, a gente viu que é 2 vezes 1, que dava 2. Então eu disse, ó, 2 fatorial não esquece, é 2 vezes 1. Então é o que eu vou fazer aqui. 2 fatorial é 2 vezes 1. Ok? Inclusive, por definição, a gente viu que quando chega no 1, o símbolo fatorial, ele desaparece. É isso? Ele some. E aqui a gente vai ter 2 vezes 1 fatorial. Ok. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dividir ambos os membros aqui por 2, o que não vai alterar em nada. Então, vamos lá. Dividindo aqui por 2 e aqui também por 2. Ora, é claro que eu posso aqui simplificar esse 2 com esse e esse 2 com esse aqui. E aí a gente vai ficar que 1 é igual a 1 fatorial. O que a gente já sabia. Né? Que a gente já sabia. Por quê? Porque se reduz até 1. A gente viu lá na definição. E quando chega lá em 1, não é isso? Quando chega em 1, o símbolo realmente automaticamente ele desaparece. Então, moral da história, né? 1 fatorial é igual a 1. Então, isso aqui a gente já sabe. Beleza? Vamos agora para n igual a 1. Nós fizemos n igual a 2. Então, se o n for igual a 1, vamos ver o que é que acontece. Beleza? Deixa eu limpar aqui para que a gente possa descobrir quanto é 0 fatorial. Ora, usando a mesma expressão, que é n fatorial igual a n, que multiplica n menos 1 fatorial, vamos ver o que acontece. Vou pegar o 1 e jogar aqui. Ó. 1 fatorial vezes 1 que multiplica 1 menos 1 fatorial. Então, 1 fatorial é igual a 1 que multiplica 1 menos 1 dá 0 fatorial. E a gente já sabe que 1 fatorial é igual a 1. Então, eu vou substituir isso aqui, olha, usar essa mesma situação aqui. 1 fatorial é igual a 1. Beleza? É igual a 1. Tá aí. Inclusive, isso já vem lá da definição. É isso? Pois bem, isso tem que ser igual a 1 que multiplica 0 fatorial. Beleza, Frei? Beleza. Então, vamos analisar aqui agora essa situação. Vamos fazer uma análise aqui agora. Beleza? Ora, você tem aqui uma igualdade que desde o princípio ela é considerada verdadeira. Isso aqui de fato é igual a isso aqui, que vai seguindo em frente, né? Aí você esbarra nessa situação que você tem que analisar o seguinte. Eu tenho aqui um número, ok? Eu vou até esconder com a mão. Então vamos pensar aqui no seguinte. Eu tenho aqui um número que quando se multiplica por 1, o resultado tem que dar 1. Pensa aí. Um valor que tem que estar aqui, ao multiplicar por 1, tem que dar 1. É claro que esse valor aqui tem que ser 1. Tem que ser 1. Ok? Então, a gente pode até escrever assim. Ok? Tem que escrever... a gente vai até escrever a seguinte frase. Para que a igualdade... Okay? Claro, eu me refiro a essa igualdade aqui. Ok? Seja verdadeira, devemos
devemos ter, ok, 0 fatorial, ok, 0 fatorial igual a 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. Aqui. Então, gente, tá aqui. 0 fatorial tem que ser, ok? Tem que ser igual a 1. E aí o que é que acontece? Isso tem que ser respeitado, por quê? Porque muitas vezes ao resolver problemas de combinatória, por exemplo, se você pegar arranjo simples de 5 elementos tomados 5 a 5, olha o que vai acontecer. Isso dá 5 fatorial sobre 5 menos 5, né? 5 menos 5 fatorial. Pois bem, então vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 5 dá 0 fatorial. Então, se você colocar um zero aqui, não é mesmo? Por exemplo, 120 dividido por 0. Isso não existe na matemática. 120 dividido por 0. Não existe, ok? Então, você precisa admitir que aqui vai ter que ser igual a 1. E 0 fatorial é 1. Ok? Agora, vocês não precisam se preocupar demais com essa demonstraçãozinha aqui, não. Isso é para aqueles alunos que querem se aprofundar e demonstram mais interesse. A sua preocupação aqui é em saber que 1 fatorial é igual a 1 e que 0 fatorial também, ok, é igual a 1. 0 fatorial também é igual a 1. Agora, eu vou fazer aqui deixar um conselho aqui para vocês, porque no próximo vídeo a gente vai trabalhar aí, tá certo, a parte de exercícios, ok? Vai ser exercício. Então, olha só. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Se você tiver, vamos até colocar assim, atenção, ok? Atenção. Isso aqui vai nos ajudar na hora da resolução dos exercícios, ok? Se você tiver 3 fatorial mais 2 fatorial, você não pode dizer que isso aqui é 5 fatorial. Isso não é verdade. Então, você não pode somar direto 3 fatorial mais 2 fatorial e afirmar que dá 5 fatorial. Por quê? Olha para cá, 5 fatorial é 120. 3 fatorial é 6. 2 fatorial dá 2. Isso aqui dá 120. Então, olha só. Isso aqui vai para 8, né? E 8 é igual a 120? Não é. Então, o que é que você tem que ter em mente? Que você não pode somar direto de forma fatorial e colocar o resultado de forma fatorial. Isso aqui é falso. Você não pode fazer isso. O que é que você tem que fazer? Você tem que calcular separadamente. Por exemplo, se você tiver uma outra situação, vejamos aqui, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Você jamais pode chegar e dizer que isso aqui é igual a 6 fatorial. Não é. Isso aqui é falso. Isso é falso. Então, quando a gente for resolver exercício, você tem que ter isso aí em mente. Não pode fazer isso. Agora, você tem que calcular esse e esse separadamente. A mesma forma, ou a mesma situação ocorre com subtração. Se você tiver 5 fatorial menos 3 fatorial, jamais diga que isso é igual a 2 fatorial. Isto é falso. Porque 5 fatorial é 120. 120 menos 6 não é a mesma coisa que 2, né? Não é. Então, a gente tem que ter isso aí em mente. A mesma coisa ocorre com divisão. Se você tiver 6 fatorial dividido por 2 fatorial, você não pode dizer que isso é 3 fatorial. Ok? Porque isso aqui também é falso. Beleza? É falso. Agora, se você tiver, por exemplo, 3 fatorial elevado a 2, ok? Então, será que você pode escrever isso aqui? Será que você pode? Pode. Isso aqui é verdadeiro, ok? Esta situação aqui, ela é verdadeira. E ela é
bem utilizada em alguns exercícios aí de combinatória, beleza? Então, meus amigos, se você gostou do vídeo aí, dá um like aí, compartilha com os colegas, tá certo? E no próximo vídeo vai ser exercício envolvendo fatorial, beleza? Tchau, até o próximo vídeo.